Foi dito aqui no programa, nos programas anteriores, e explicado que as profecias não são para serem cumpridas. Elas seriam como avisos prévios para que fizéssemos as devidas correções para que o pior não acontecesse. Então a pergunta é: que relação tem a profecia com o processo kármico daqueles que estão envolvidos? Bom, as profecias, veja bem, eu vou dizer um fato que é profético. Quando Jesus pediu não, arrebatou João com o seu anjo para ver desde aquele período que iniciava a Boa Nova. E pega o termo Boa Nova significa viver com Jesus, até o fim de um ciclo. A profecia é como se alguém subisse numa montanha alta e observasse todo o trajeto, toda a estrada evolutiva da criatura. Ele sabe aonde está o deserto, ele sabe aonde tem água, ele sabe aonde vai ser o assalto, ele sabe aonde existe hospedaria, ele sabe aonde a barreira vai cair, porque ele está no alto, ele observa tudo. Esse é, na verdade, aquele ser que, através do dom de profetizar, vislumbra. Então, o que acontece nesse período? Ele disse que as profecias, como foram ditas, vinham para chamar a criatura, para poder reparar as suas faltas, a fim de que elas não ocorressem, e cita como exemplo, para quem quiser ler com tranquilidade, a parábola de Jonas, que Jesus tanto pediu para se observar. Ocorre que, como ele era o Cristo, ele vislumbrou o período inicial, o período do meio, o período final. Mas ele sabia, pela sua qualidade espiritual, pelo seu conhecimento e pela visão que ele viu do início até o fim, que a criatura humana, apesar de tudo isso, um livro que lhe mostrava o caminho. Bom, Jesus deixou uma parábola, deixou um livro com João, mandou vários profetas trazerem ensinamentos. Michel de Nostradamus digamos, um espírito que merece ser analisado. Kardec, Chico Xavier, diversas vezes ele salientou as profecias, mas ele sabia que, ao fim do tempo, a maior parte das criaturas humanas, insubmissas e resignadas, seduzidas pelas vantagens econômicas, pelo poder político, inclusive poder político semeado pelo credo religioso que formou um institucionalismo religioso oficial, que é uma das responsáveis, sim, pelos espíritos superiores, pelo atraso da humanidade, por constituir um credo em nome de Jesus mentiroso, um crédito adulterado, que mostrou dogmas ao invés de mostrar a verdade espiritual, levando a civilização a acreditar sem precisar se mexer, porque essas religiões que fazem com que a criatura adora o teu Deus, os espíritos superiores adoram o teu Deus, mas fazem por ele obras para mostrar que adoras o teu Deus. Nós fomos ensinados pelo institucionalismo religioso a ficarmos orando só, pedindo, criando um status que não existe, com o céu extraordinariamente parado, um céu sem movimento, um inferno de fogo, de brasa, para que as criaturas amedrontadas resolvessem acreditar naqueles que se apresentavam como os pastores dos céus. Bem, então, o que acontece com tudo isso? As profecias surgem, mas ele sabia que grande parte da humanidade não iria ouvir e atender às suas anunciações. E por isso, então, em 1857, mais uma vez, informando a Elio que as criaturas humanas, com tudo que ele havia dito, traficaram com seu evangelho. Os vivos traficaram com seu evangelho.
ele iria enviar os mortos através do Consolador prometido, e o fez em 18 de abril de 1857. Aqueles que estavam mortos vieram dizer que estão vivos. E por estarem vivos, anunciaram aos mortos que estão vivos, porque uma coisa é você estar morta e estar viva, e outra coisa é você estar viva morta, porque aqui, grande parte das criaturas na Terra, biologicamente estão vivas, mas estão mortos, do ponto de vista espiritual, porque não tem o menor interesse com a espiritualidade. O interesse é com os bens perecíveis, e naturalmente serão quedadas aos mundos primitivos. Então, ele sabia que a criatura, com todas as suas tentativas, e com essa da doutrina espírita, mais uma vez, as criaturas ainda, assim mesmo, não seriam contagiados pelo convite amoroso dele. E que na hora da separação do joio e do trigo, estarão junto ao exército de Gog e Magog, que é o exército das trevas, do mal, da inferioridade. Porque não precisa muita coisa, precisa só a vontade. Se você tem vontade de estar ao lado do exército do bem, você simplesmente vai se associar ao bem, vai modificar o seu ser, vai sintonizar com o bem. Há um trabalho duro, claro que há. Quando você tem a humildade de reconhecer que nós precisamos ter, que nós ainda somos egoístas, imaturos espiritualmente, gananciosos, prepotentes e soberbos, o que nós queremos dizer para nós? Escuta, mas se você sabe que você ainda tem tudo isto, você não ama o que como deveria amar, comece a desejar, a trabalhar todo dia em tudo isso que você sabe, trabalhando para que você se liberte. Como ele sabia pela visão profética, e fez com que João narrasse essa visão profética, ao final haveria o quê? Separar os bons dos maus. Por quê? Porque os maus não aceitaram o convite do bem. Então a profecia veio para que ela se disse como correção. Mas se nós perguntarmos hoje, com tudo que está acontecendo, com todas as dores que nos visitam, com todas as ocorrências que estão por vir, se a criatura está disposta a seguir o caminho do bem, vamos continuar vendo seres assistindo novelas, na frente da televisão, que não tenho nada contra, mas olhando seu celular noite e dia, levantando e dormindo, sem a menor preocupação com o seu destino espiritual. Sem a menor preocupação para onde vai. Esta criatura, quando o vento soprar para valer, vai entrar num desespero que, como foi dito profeticamente, correrá para todos os lugares e nenhuma porta vai se abrir, porque não tem nada para se abrir para ele. Ele escolheu o seu caminho, que é o caminho da infelicidade. Então, embora a profecia surgiu para que nós, através dos dons proféticos mostrados pelos espíritos superiores, corrigíssemos o rumo dos nossos espíritos, grande parte, olha, um percentual altíssimo, quer negociar com os valores divinos. E é muito comum nós darmos uma desculpa para os nossos espíritos. Afinal, eu sou humano. Eu sou um ser imperfeito. Ora, que você é humano, que eu sou humano, porque estamos dentro de um corpo chamado humano. Poderia ser qualquer outro corpo. Qual é a diferença de estar num corpo? Somos imperfeitos? Sim, se nós somos imperfeitos, há que se compreender o nível dessa imperfeição e há que se compreender que há um tempo para corrigir as imperfeições. Senão nós vamos viver a vida inteira imperfeito. É como dizem os profetas. Existe a profecia para que nós nos renovemos. Mas existe a profecia para dizer que o mundo divino não vai ficar à mercê de quando o homem se decidir e quer, afinal, respeitar a profecia, seguir o caminho do bem ou não. Se ele não quiser, como não quer, está tendo vontade de um percentual muito grande, vai acontecer contra a vontade do homem, porque a vontade de Deus é suprema. Então aí vão ocorrer o quê? As dores, os cataclismas, as desolações. Por que os senhores acham
que a grande quantidade de deprimidos e ansiosos. Ah, porque o mundo moderno é competitivo. Não. É porque na consciência desses seres há uma coisa que mostra no interior e que eles estão falhando, que eles não estão conseguindo o que pretendiam. E isso certamente é o compromisso espiritual que assumiram antes de vir visitar o corpo físico. Então, na verdade, este é o objetivo do dom da profecia. Mas ele, como espírito iluminado, olhou na montanha e viu que ia até o fim, sabia que muitos, a expressão é gloriosa, muitos chamados. Mas repare como ele responde: poucos escolhidos. Porque o mundo de regeneração não está se importando em quantificação de criaturas. Está se preocupando com a qualificação das criaturas. Ela vai começar com um número razoável para um planeta, que não é esses 8 bilhões, com certeza não. 8 bilhões de seres encarnados, mais ainda cerca de 4 ou 5 bilhões de seres desencarnados. Totalizamos 12 bilhões, porque os outros 20 bilhões já estão indo para mundos de exílio, né? Para mundos primitivos. Então, cabe perguntar: qual a parcela que vai, então, para o mundo de regeneração? A resposta é muito simples. Dizem os Espíritos: ah, mas então, quando Jesus falou que a marca na testa... Não, a marca... Ninguém disse que a marca seria na testa. Ele falou selados. Não é a marca na testa. Ele quis dizer que aqueles que são selados são aqueles que, fora do corpo físico, já apresentam uma aura perispiritual compatível com seres esclarecidos e dispostos ao caminho da luz. Porque as suas auras serão leves, serão clarificadas, diferente da aura dos espíritos ainda violentos, insubmissos, pecadores, que não respeitam leis, cuja aura é enegrecida, vai de um cinza claro a um cinza médio e até mesmo uma cor enegrecida. O que está selado será visualizado com muita tranquilidade. O que não é visto, porque na escuridão não existe a luz. Aonde existe a luz, não existe escuridão. Onde há luz, não há treva. Onde há trabalho, não há omissão. Onde há vontade, não há desequilíbrio. E onde dá, acima de tudo, amor, não há ódio.